Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje para falarmos de uma das minhas autoras favoritas da vida. E o mais curioso é que, apesar dela estar publicando o livro desde 89, mais especificamente, eu só fui conhecer ela depois de 2015. Isso porque a gente vai falar da Svetlana Alexievich. E ela veio para o Brasil, né? As obras dela foram traduzidas para o português só depois de 2015, quando ela venceu o Nobel de Literatura. E aí eu acho importante a gente voltar para aquela época e falar um pouquinho de como foi essa vitória do Nobel, porque foi muito emblemática, né? Acho que vocês sabem, né, que toda vez que tem o Nobel, tem aquelas listas de quem que a gente acha que vai vencer e blá. E são sempre listas muito manjadas, assim, todo ano a lista é meio igual. Mas em 2015, o anúncio da Svetlana foi muito chocante, foi muito surpreendente, porque ela escreve não ficção. E é muito raro, né, prêmios para livros de não ficção. Normalmente dá-se para romancistas. E aquela pergunta, né, quando ela foi anunciada, vocês vão ver que todo mundo, na época, publicou a mesma manchete, que é quem é Svetlana Alexievich. E aí, a gente pode voltar lá desde o nascimento dela para falar. Ela nasceu na Ucrânia, de pai bielorrusso e mãe ucraniana, mas ela foi criada na Bielorrússia e ela se apresenta como bielorrussa. E eu acho que isso é importante aqui, porque eu já vi mais de uma vez, principalmente no Instagram, as pessoas apresentando ela como uma autora ucraniana. E dado o contexto, né, geopolítico ali da região, né, a Bielorrússia tem uma história política conturbada e está no meio de um caldeirão político, faz fronteira com a Rússia, com a Ucrânia, com a Polônia, com a Lituânia, com a Letônia, assim, é um centrinho meio difícil. Então, eu acho que a gente chama ela de uma autora ucraniana quando ela se diz que é uma autora bielorrussa, tem um motivo para isso e eu acho que é importante a gente respeitar isso. Então, não adianta só olhar no Wikipedia e copiar o que está lá, tá? É importante a gente entender o contexto político por trás da vida dela, né? E isso informa muito do que ela escreve e de quem ela é, obviamente. Hoje a Bielorrússia tem o mesmo presidente desde 94, né, que é o Lukashenko, que é um ex-militar soviético, então o país vive ainda um modelo muito similar ao que era a União Soviética, e isso também vai informar um dos livros dela, que a gente vai comentar aqui hoje. Durante muitos anos, os livros dela foram proibidos na Bielorrússia, então eles entravam no país por meio da Rússia, né? Então, assim, de novo, ela tem uma história conturbada com o próprio país. E isso é importante lembrar. Ela diz que sempre quis ser escritora, desde os 5 anos ela já sabia que queria escrever, mas não sabia exatamente o quê. Então, à medida que ela cresceu, ela sempre experimentava com a escrita e foi estudar na Universidade Estadual da Belarus jornalismo, né? E ela pensou, bom, jornalismo é próximo, talvez, do que eu queira fazer. E ali ela escreveu poesia, ela escreveu peças, mas ela estava sempre procurando o que é o formato que me interessa mais, né? Uma das principais influências dela é o autor Ales Adamovich. Eu tô olhando pra baixo que eu tenho algumas anotações, tá? Não tô doida. Tem nomes que eu simplesmente não sei dizer. Uma das influências dela é o Ales Adamovich, que é um autor que fala muito que escreve muito sobre a história oral do povo. Então ele ouve a história do jeito que ele ouve, ele escreve. E ela sempre diz que isso parecia muito interessante para ela, porque é como se você estivesse analisando a história sem um filtro, né? E ela começou a achar isso mais interessante. O que ela percebeu, porém, quando você olha para a não ficção de testemunho, né, principalmente, é que muitos autores se inserem na história. Eu falei no final do ano passado, eu fiz um vídeo chamado 3 livros sobre a Alemanha pré e pós-nazista, né? E aí eu falei do Stazilândia. Naquele vídeo, eu comentei que uma das coisas que eu não gostei em Stazilândia é que a Anna Funder, a autora, que é jornalista, se insere no livro o tempo inteiro. Então ela fala, cheguei na casa dela, tomei um cafezinho, o café estava gostoso, lembrei de não sei o que, sabe? Ela tem uma história, ela está no livro, de uma forma ou de outra. E eu acho que isso é muito comum na não ficção, né? Um autor que famosamente se retirou da história e ficou tão famoso quanto a história foi o Capote, né? Por exemplo, quando ele escreveu A Sangue Frio. Ele foi estudar todo um caso e ele mesmo não aparece na história que ele escreveu de maneira nenhuma. Então, ela percebeu que quando o autor se inseria na história, ela achava menos interessante. Então, ela queria retirar isso, ela queria o relato puro das pessoas, até sem romancear um pouco, vamos dizer assim, porque o Capote ficou conhecido, né? A Sangue Frio é muito conhecido como romance de não ficção.
que é um nome que às vezes confunde um pouco a cabeça, né? Mas nem isso ela queria uma não ficção de testemunho pura. E aí, aos 67 anos, ela se tornou a 14ª mulher a vencer o Nobel de Literatura. Segundo o comitê, ela foi escolhida por sua obra polifônica, um monumento do sofrimento e da coragem em nosso tempo. E aí foi a primeira vez que uma pessoa que escreveu livros baseados 100% em entrevistas, né, em testemunhos, recebeu o prêmio. Então foi muito marcante. A Academia Sueca acreditou a ela a criação de um novo gênero literário, né? Uma colagem de vozes humana que ela registra, ela cria essas composições por meio desses testemunhos, tal como as histórias orais, né? Passadas de uma pessoa para outra dos nossos antepassados, assim, né? A história vem muito pura, né? Vem crua, vem do jeito que a pessoa lembra, vem do jeito que a pessoa ouviu, vem do jeito que a pessoa sabe falar. Então é muito puro. E aí, em uma entrevista, ela comentou. Eu fui procurar muito sobre por que ela chegou nesse formato, né? E ela comentou que nós vivemos em um tempo de banalidade. Para a maioria das pessoas, isso é o suficiente. Mas como você supera isso? Como você retira essa camada de banalidade? E eu acho que esse é um dos melhores resumos para a forma como ela encara os eventos históricos, né? O foco dela é o sentimento da pessoa que viveu aquele evento histórico. Não é o contexto político, o contexto social, nada disso. A gente vai, basicamente, olhar a experiência individual no meio da tragédia coletiva. E aí, quando você vê várias dessas experiências, você tem, obviamente, uma tragédia coletiva meio que entregue para você. Foi assim, inclusive, que ela escreveu o seu primeiro livro. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Esse aqui, dos 5 livros que a gente vai falar dela aqui, esse aqui eu acho que ainda é meu favorito. Foi o primeiro que eu li dela e eu ainda acho que é meu favorito. Ele foi publicado originalmente em 85, mas ele chegou no Brasil pela Companhia das Letras em 2016, com tradução da Cecília Rosas. E aí, para escrever o livro, ela foi entrevistar mulheres que serviram no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. A estimativa que se tem é que 800 mil mulheres serviram no Exército Soviético durante a guerra. E apesar dos aliados também terem mulheres no exército, né, não era incomum, os soviéticos foram os únicos que treinaram mulheres para funções de combate. Então, significa que um número considerável dessas mulheres viu a guerra frente a frente, e algumas delas, inclusive, entraram na lista de melhores atiradoras do mundo na época, por exemplo. O que é meio doido. E aí, aqui no livro, elas relatam, né, o que elas viram, o que aconteceu com elas, o que elas viram acontecer com os outros durante a guerra. Em alguns países, o livro foi considerado subversivo quando saiu, porque quebrava o mito da Guerra Gloriosa da União Soviética. As mulheres que falam aqui, elas são muito abertas no que elas contam, no que elas compartilham. E o livro na Rússia, quando ele saiu, ele foi um sucesso, mas ele foi censurado. Teve partes dele que foram retiradas. E vendeu, assim, 2 milhões de cópias. Foi um best-seller na hora, assim, instantâneo. Na época, a gente está falando de 85, mais ou menos na época da abertura, né, promovida pelo Gorbachev. Então a Rússia estava também reavaliando sua própria história. E esse livro meio que trazia esse tom, né? A gente está falando aí da Guerra Gloriosa, mas tá aqui algumas experiências que não soam muito gloriosas assim, sabe? Nós temos um episódio dedicado a esse livro aqui no podcast. Ele saiu em 2019, 2020, se eu não me engano. Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês, porque eu acho que ele já tá no YouTube também. A gente dedicou a ele porque eu acho que, de novo, pessoalmente, pelo menos foi o que eu mais gostei até agora. Como foi o primeiro, ela ainda coloca um pouquinho dela mesma no livro. Um pouquinho assim, nas introduções, né? Ela separou os relatos por alguns temas, e aí ela coloca um pouquinho, né, da introdução, de como ela encontrou aquela mulher, tem um pouquinho disso, mas muito pouco. E ela deixaria de fazer isso nos livros seguintes, tá? Mas assim, em nenhum momento do livro ela tenta explicar os motivos da guerra, ela discute a política das alianças, por exemplo. O que a gente vê aqui é a experiência das pessoas que foram afetadas diretamente pelas consequências da guerra, né? O que foi a guerra para essas pessoas. E eu acho que focar nas mulheres tem um peso ainda maior, porque você junta duas coisas que a gente não quer juntar nunca, né? Que é essa feminilidade e violência, né? E violência, às vezes, muito pesada. Uma citação pra vocês, vamos lá. Os combates eram duros. Estive em confrontos corpo a corpo. É um horror. Não é pra um ser humano. Batem, enfiam a baioneta, enforcam-se uns aos outros. Os ossos se quebram. Urros, gritos, gemidos. E aquele estalo.
aquele estalo, não dá pra esquecer. Os estalos dos ossos. A gente escuta o crânio estatelando, rachando. Até pra guerra isso é um pesadelo. Não tem nada de humano ali. Não acredito em ninguém que diga que não sentiu medo na guerra. Bom, ainda falando de guerra, também publicado em 85 originalmente, saiu As Últimas Testemunhas. Essa aqui é uma edição da TAG que eu tenho, mas aqui no Brasil chegou em 2018, também com tradução da Cecília Rosas pela Companhia das Letras. Então ela olhou a guerra do ponto de vista das mulheres, né, que lutaram na guerra. E aqui ela foi entrevistar sobreviventes que eram crianças quando a guerra aconteceu. Então assim, elas não tinham... Crianças que não tinham nenhuma proximidade com o exército, que não tinham nenhuma ligação com o partido, por exemplo, famílias do partido, né, vamos dizer assim, e aí vão narrar os traumas e o que elas viram. Os entrevistados aqui tinham entre 3 e 14 anos na época da guerra, e aí eles ficaram presos naquele discurso, né, de que a guerra é boa para a nação e é um dever patriótico, que é a questão da Guerra Gloriosa, e os horrores que eles viram na rua, né, então... Você ouvir o tempo inteiro que é uma guerra gloriosa, que a gente tem que estar lá lutando, e aí você vê uma família inteira ser dizimada na rua. Então ela explica que ela focou esse aqui nas crianças, porque crianças são completamente livres e inocentes, não estão envolvidas no sistema e podem nos trazer de volta ao normal. Basicamente, apesar dessas pessoas terem crescido dentro do sistema e terem passado anos e anos ouvindo a retórica do que quer que seja a ideologia que elas estavam seguindo, elas viram coisas que na época que elas experimentaram aquilo, elas viram sem esse olho ideológico, né? Sem esse viés político, porque elas não tinham noção disso. Então, a gente tem relatos também aqui muito puros, muito crus. E muita gente também faz uma avaliação do que viu e do que isso transformou, o que isso afetou, né? Transformou essa pessoa. Né? Por exemplo, essa citação aqui que eu tenho, que é: cresci com isso, cresci sombrio e desconfiado, tenho uma personalidade pesada. Quando alguém chora, não fico com pena, ao contrário, acho mais fácil, porque eu mesmo não sei chorar. Me casei 2 vezes e nas 2 a minha esposa foi embora. Ninguém aguentou muito tempo. É difícil me amar. Eu sei, eu mesmo sei. Muitos anos se passaram, agora eu quero perguntar: Deus estava vendo aquilo? E o que ele achava? E aí a gente não conseguiu escapar de guerra, né? Lembrando aí que no final da União Soviética, por volta de 79, a União Soviética estava em guerra com o Afeganistão. Foi uma guerra que durou 10 anos. Os rebeldes do Afeganistão, que foram armados na época pela CIA. Um deles, conhecido como Osama Bin Laden. Enfim, a gente sabe o que aconteceu depois disso. Mas aí, de toda dessa guerra, surgiu Meninos de Zinco. Ela aproveitou a fama, né, que os livros anteriores deram e essa recente abertura da União Soviética para poder falar da própria história e foi para o Afeganistão, para onde essas forças lutavam contra os rebeldes. O livro foi publicado aqui oficialmente, em 89 e aqui em 2020, com tradução também da Cecília Rosas, tá? E aí ela diz que em 86, depois que A Guerra Não Tem Rosto de Mulher saiu, ela tinha decidido que ela não ia mais escrever sobre guerra, que ela já estava um pouco cansada. Mas um dia ela conheceu uma mãe que tinha acabado de receber uma carta do filho que estava lutando no Afeganistão. E aí na carta, ele dizia que as coisas não iam muito bem. Isso levantou uma anteninha porque não era o discurso padrão que a gente via. E em outra situação, ela viu um soldado voltar do Afeganistão, escoltado pelos companheiros que diziam que ele tinha ficado maluco, ele tinha perdido a cabeça. Então ela percebeu que essa guerra que estava em andamento estava causando alguma coisa muito pesada ali nos soldados. E aí, o título vem do fato de que milhares de recrutas mortos foram enviados de volta para casa em caixões de zinco lacrados, com as notificações que explicavam as mortes como suicídio, acidente ou causas desconhecidas. Em 92, inclusive, algumas famílias se reuniram para forçar o governo a fazer autópsia nos corpos, porque eles questionavam essas causas de morte, né? Eles achavam que, assim, você tem que dizer do que meu filho morreu, né? Assim, causa desconhecida numa guerra é complicado, né? Enfim. Aqui ela vai entrevistar, então, soldados que lutaram no fronte, famílias de soldados vivos e mortos também. Então, novamente, ela vai mostrar uma guerra diferente da propaganda, né? Os soldados estavam, assim, muitos perdidos, muitos com medo. As famílias estavam com raiva do governo. E todas elas falaram pra ela isso, sabe? Naquela época. De novo, vale lembrar,
Era a época de abertura política, então talvez as pessoas tivessem se sentido um pouco mais abertas a falar o que elas estavam pensando. Essa foi a primeira guerra que a Svetlana viu e narrou pessoalmente. E aí, em uma entrevista, ela disse que ficou muito abalada com o que ela viu lá, que quão fácil era matar, como eles bebiam vodka, vendiam e faziam escambo de coisas, riam. Era o período soviético e os soldados queriam levar uma lembrança para suas mães, mas onde eles conseguiam dinheiro? Eles vendiam balas que no dia seguinte eram usadas para matá-los. E aí, quando o livro saiu, pouco depois que o livro saiu, a autora foi processada por algumas das pessoas que deram entrevistas aqui pro livro, porque eles diziam que na obra ela deu a entender que a morte de seus filhos não foi honrosa e que a guerra não era honrosa. E aí ela venceu o caso, mas aqui no livro ela coloca um adendo. O julgamento de Meninos de Zinco, ela coloca um adendo considerável usando os documentos oficiais do caso e algumas matérias de jornal para explicar por que o caso veio à tona e o que foi falado e como chegou à conclusão de que ela não tinha feito nada de errado. Uma citação para vocês. Eu queria ser bom, mas na guerra isso não acontece. Voltei para casa. Fiquei cego. Uma bala acertou a retina dos meus 2 olhos. Entrou pela têmpora esquerda e saiu pela direita. Só diferencio luz e sombra. Não consegui ser bom. Muitas vezes me aparece o desejo de cortar uma garganta. Eu os conheço, os que devem ter as gargantas cortadas. Aqueles que lamentam por uma lápide no túmulo dos nossos rapazes. Os que não querem dar a nós, os inválidos, um apartamento. Não fui eu que mandei vocês pra lá. Os que estão se lixando pra nós. A gente estava morrendo lá e eles assistiam a essa guerra pela televisão. Pra eles, era um espetáculo. Ainda nessa década de 80 foi cheia, né? Foi complicada. Mas em abril de 86, uma série de explosões aconteceu na usina nuclear de Chernobyl. Os efeitos foram sentidos assim, de Israel até a China. Mas 70% da radiação foi sentida na Bielorrússia, onde os casos de câncer aumentaram em 70 vezes. Assim, a coisa escalou de uma forma bizarra. E aí, durante 20 anos, a Svetlana retornou para Chernobyl para entrevistar as pessoas afetadas pelo acidente. E foi assim que surgiu Vozes de Chernobyl. Aqui no Brasil, o livro foi publicado em 2016 pela companhia também, com tradução da Sônia Branco. E aqui tem uma coisa um pouco diferente dos outros livros dela, porque como era um negócio muito novo, né, nunca tinha acontecido um acidente dessa magnitude antes, ninguém sabia muito bem o que fazer. E também não existia uma narrativa do governo sobre isso. Então as pessoas puderam falar com muita clareza, com muita abertura, o que elas estavam passando, porque o governo não sabia o que fazer com a usina. Imagina criar uma retórica do que as pessoas tinham ou não que falar. Então não tinha essa cultura de proteger o Estado nessa época, né? Porque, de novo, era muito novo. Tem uma série da HBO chamada Chernobyl, que tem 5 ou 6 episódios só. Uma parte das histórias foi retirada desse livro. E assim, a série é muito boa mesmo, recomendo. Se não assistiu ainda, assista. Assim, o que fica claro é que ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo e nem como reagir, né? Por exemplo, as pessoas, quando tudo aconteceu, as pessoas não tinham ideia que em pouco tempo o mato, a comida delas, os animais já estavam todos contaminados. Não tinha mais o que fazer, né? Irremediavelmente contaminados. Bom, pra mim, o relato mais forte desse livro, e é o relato que eu sempre penso quando eu penso nesse livro, é a esposa de um dos bombeiros que foram acionados assim que o acidente aconteceu. Porque ele foi um dos primeiros respondentes, né? O time dele. E o grupo chegou lá para apagar o incêndio tóxico, sem trajes adequados, porque ninguém sabia o que estava fazendo mesmo. Acho que 600 mil pessoas, mais ou menos, trabalharam para conter o acidente. O incêndio inicial, dizem que era visto a quilômetros de distância, assim, de tão alto que era. E só foi controlado mais de 10 dias depois da explosão. Então queimou durante muito tempo, dia e noite. Logo no começo, ele tomou aquela radiação toda, ele foi afetado de maneira terrível. E a esposa dele conta que ela recebeu a ordem do médico de não se aproximar dele. Ela não podia chegar perto. Ela só podia ver de longe no quarto, que ele foi internado no hospital, porque ele estava morrendo. Os órgãos dele começaram a se liquefazer, assim, a diluir. Então ela só podia ver de longe, enquanto ele morria.
E aí um dia ela conseguiu dar um Pelé ali na enfermeira, entrou no quarto e deu um abraço no marido. E aí ele morreu poucos dias depois. E os médicos, quando descobriram, ficaram desesperados, né? Porque a radiação ter passado para ela. E ela estava grávida. E aí, pouco tempo depois, ela perdeu o bebê. Quando ela fez o exame da radiação, os médicos descobriram que ela não tinha um pingo de radiação no corpo. Porque o bebê absorveu toda a radiação da mãe. Muitos vão morrendo. Morrem de repente, caminhando. Estão andando e caem mortos. Adormecem e não acordam mais. Está levando flores para uma enfermeira e o coração para. Está no ponto de ônibus. Estão morrendo e ninguém lhes perguntou de verdade sobre o que aconteceu. Sobre o que sofremos, o que vimos. As pessoas não querem ouvir falar da morte, dos horrores. Mas eu falei do amor, de como eu amei. E por fim, a gente tem O Fim do Homem Soviético. Lançado em 2013, O Fim do Homem Soviético envolve uma pesquisa de 20 anos, escrito principalmente durante os 10 anos de exílio dela, em que ela morou entre a França e a Alemanha. Aqui no Brasil, foi publicado em 2016 com tradução do Lucas Simone. Aí aqui, dos 5 livros que a gente vai discutir aqui, esse aqui que a gente vai falar, esse aqui é o que eu menos gostei, tá? Aqui ela vai entrevistar as pessoas que viveram sob o ideal soviético, né? Então, o legado da União Soviética, a experiência de viver em um estado que não existe mais, né? Como é que foi você crescer nesse estado, defender, acreditar naquela história e hoje ele não existe mais, né? O que fica quando o discurso desaparece? Aí aqui ela vai cobrir mais ou menos desde a morte do Stalin, em 53, até o assassinato do Boris Nemtsov em 2015. Né? Então é meio que um estudo sobre a eficiência da propaganda no dia a dia, assim, né? Das principais diferenças entre viver sob o socialismo e o capitalismo que se instalou no país com o fim da União Soviética. Aquele capitalismo também ficou meio a meio no começo, né? E como ficou hoje. E aí que vai ter de tudo. Algumas pessoas se mostram assim muito ressentidas, né? Outras lembram e defendem os bons tempos soviéticos. Alguns querem voltar para a Rússia um dia. Alguns dizem que nunca mais vão pisar lá, não importa o que aconteça. E ela disse numa entrevista que parecia que as pessoas estavam tão desesperadas, algumas delas quando ela falava de Rússia, que ela ficou preocupada dela estar escrevendo um livro sobre suicídio, de começar a chegar a isso, assim. E aí, de todos os livros dela, esse aqui é o que eu gosto menos, porque eu achei ele um pouco repetitivo, né? O tema em si também me interessa um pouco menos. E apesar dela falar com muita gente, porque ele é até o mais gordinho de todos, ó, os discursos são meio parecidos, né? Quem tá ressentido, tá muito ressentido. Quem defende, defende muito. E assim, os discursos são meio os mesmos, né? As experiências são muito parecidas aqui. Então, diferente dos outros livros que eu acho que ela teve uma diversidade maior de experiências, aqui me parece que elas são muito mais parecidas. E uma citaçãozinha pra vocês. Não dava pra imaginar a minha mãe sentada, costurando num canto ou fazendo uma decoração especial pra casa, com vasinhos de porcelana e vários elefantinhos. Jamais. Isso seria uma fútil perda de tempo. Coisa de pequeno burguês. O mais importante é o trabalho intelectual, os livros. Dava pra usar a mesma roupa durante 20 anos e 2 casacos eram suficientes pra uma vida inteira. Mas sem o Pushkin ou sem as obras completas de Gorky não dava pra viver. Você fazia parte de um objetivo maior. E existia um objetivo maior. Foi assim que eles viveram. Bom, essa é a Svetlana Alexievich. Ela se tornou, assim, lendo esses 5 livros, ela se tornou uma das minhas autoras favoritas. Eu sei que ela tá trabalhando num livro novo, que eu também, até onde eu sei, não é sobre guerra. Pra sair em algum momento. E eu quero trazer mais das mulheres Nobel aqui pro podcast, né? Mas eu não queria só falar da biografia delas, sei lá, polêmicas, o que quer que seja. Eu quero ler alguns livros dessas autoras. Eu sei que muitas foram publicadas no Brasil, não são mais, já tem um bom tempo. Algumas nunca foram. Algumas têm pouquíssima coisa. E assim, nem são muitas mulheres, né? A gente tá falando de mulheres Nobel. A Svetlana se tornou a 14ª em 2015. Eu acho que a gente não chegou nem no 20 ainda. Então assim, não é como se a gente vai ter muita mulher pra falar, mas eu quero trazer um pouco mais dessas autoras aqui, principalmente as Nobel, pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre elas. Quero ler alguns livros delas, talvez eu não consiga ler tudo, né? Não tenho acesso a tudo, mas o que eu puder ler pra trazer pra vocês eu vou ler, eu vou fazer.
Então, me contem que outras autoras Nobel a gente pode conversar aqui, que outras autoras Nobel a gente deve ler. E eu espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês também já conheciam a Svetlana, já leram alguma coisa dela, se interessaram. Eu sei que não ficção também não é uma literatura para todo mundo, né? Eu conheço muita gente, inclusive, que fala que não gosta de ler não ficção. Eu, pessoalmente, adoro. Então, quando eu descobri a Svetlana, descobri esse estilo dela de escrever, de puro, cru, né? De você ter a chance de ler relato atrás de relato de um assunto que talvez te interesse, pra mim foi muito forte, assim. Os livros dela eu considero livros muito fortes. A forma como ela organiza os testemunhos, a maneira como a gente tem, assim, um atrás do outro, sem espaço, sem brecha, no sentido de, né? Você pode ler ele inteiro, você pode ler um livro desse inteiro e passar muito mal, assim. Mas eu acho que a forma como ela coloca, como ela escreve os livros é uma coisa muito bonita de se ver. E ela fala isso em um deles, né? Que a gente pode não gostar da história em si, mas nós temos que ser testemunhas da história. Para ela não se repetir, né? Para que as pessoas tenham vivido tudo que elas viveram por um motivo, para não ser em vão, né? Então, é importante também a gente testemunhar essas histórias. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me conta o que vocês acharam e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.